Olá, sejam bem-vindos a mais um Sábado de Família aqui neste canal. Sim, sábado é dia de você vir, se reunir aqui em família para falarmos da melhor família dos animes, Spy Family, dessa vez episódio 3. Mais uma vez comentando, vou fazer comparações com o mangá, porém não dando spoilers do futuro, ok? Só pra dizer que, por exemplo, nesse episódio a gente teve de novo um capítulo adaptando um episódio, então só o capítulo 3, mas pela primeira vez a gente teve não mudanças, mas alterações que na minha opinião foram bem substanciais e positivas em enquadramento e até cenas completamente extras. Por exemplo, no começo desse episódio, a gente vê com mais calma, com mais fluidez, a Yor chegando na casa da Anya, sendo recebida lá fora. A gente vê que o Lloyd recebe todas as suas caixas num volume. No mangá, a gente já encontra ela dentro do apartamento, já pegando suas coisas e perguntando pra que quarto vai. No anime, a gente teve o quê? Teve a apresentação tour na casa que a Anya fez. Cenas fofinhas que, na minha opinião, agregam, somam muito ao material já original do mangá, porque trazem mais dessa química, dessa relação, esse relacionamento familiar que está sendo construído entre três pessoas completamente improváveis. Então bora comentar com calma tudo o que aconteceu, minhas impressões mais uma vez desse episódio, e lembrem, eu venho se vocês querem continuar, então se vocês forem a favor da gente continuar com Sábados de Família, comentem aqui embaixo e claro, deixem a sua colher de chá sobre esse dia da nossa família, porque é dia da gente conversar sobre um dos momentos mais fofos da nossa semana. Ah, detalhe, tá rolando enquanto vocês quiserem também Sábado de Amor, que a gente comenta Kaguya-sama terceira temporada, se vocês quiserem já teve vídeo ontem e outras coisas a mais, uma playlist agora só de Kaguya e também de Spy Family, então se sintam à vontade neste canal, se inscrevam se quiserem continuar, e eu nunca liguei pra esse negócio, mas vocês falam tanto que eu notei que a gente realmente tá próximo de 1 milhão, então vai lá, se inscreve, dá uma força e fica! Nesse episódio 3, o anime recapitulou um pouquinho mais que o mangá também da Operação Strix, que é essa do Lloyd, o Twilight, na verdade, como seu codinome de espião, formando uma família fake para conseguir infiltrar uma criança dentro do Colégio Eden para ele se aproximar de uma figura importantíssima da nação de Ostânia que está tentando articular uma guerra. Nos episódios passados, nós vimos que a Anya passou na prova do Colégio Eden, que era difícil, mas ela decorou ali as respostas com o Lloyd, né, o seu pai adotivo, mas eles precisavam de uma mãe urgentemente porque teria uma entrevista indispensável com a família inteira. A Yor entrou pra família no episódio passado, uma assassina, ninguém, quer dizer, a Anya sabe da sua real profissão, porém, Lloyd não sabe e ignora qualquer um desses detalhes, porque como a gente vê, ele tá no desespero, é a primeira vez que ele tem uma missão que ele não tem esperança de que vai dar certo, que não depende só das suas incríveis habilidades, e ele também começa a se mostrar afetuoso, porque antes ele era o cara que passava despercebido, agora de repente ele tem os olhos e a atenção de uma menina, que chama ele de pai, de uma mulher, que é sua esposa, que chama ele de marido, e agora também consegue ter alguns olhares da sociedade que, num geral, sempre o ignorou, exceto quando ele queria ser notado, com algum disfarce. Teve essa cena que eu falei no começo do vídeo, da Yor chegando, arrumando suas coisas, eu amei demais o tour pelo apartamento. A Anya, como sempre, consegue ser muito mais fofa no anime do que é no mangá, o que já é impressionante. De novo, vou atribuir tudo a essa vozinha fofa, a essas falas meio truncadas, essa coisa dela trocar as palavras, falar errado, ela é uma fofura. E o episódio ainda inseriu algumas coisas de humor, que é ela falando que ajudou a arrumar. No mangá tinha só um quadro, mostrando ela passando um paninho, e no anime falou que, poxa, ela tentou ajudar, mas derrubava as coisas e só piorava. Mais tarde, o Lloyd faria um biscoitinho e ela falaria que ajudou e, na verdade, ela só espalhou farinha, ficou no caminho. Então tem essa hora de alívio cômico pra mostrar que a menina realmente ela tenta ajudar, mas ela é atrapalhada. E ainda assim, o Lloyd tem esses carinhos e momentos afetuosos, ainda que de vez em quando na sua cabeça ele pense que escolheu a menina errada e a Anya fique desesperada. A habilidade da Anya de escutar pensamentos, ela é usada também na história de momentos pontuais, seja para ela descobrir alguma coisa que a faça ajudar na situação, ou para ter um alívio cômico de novo, como foi o caso também dela pegando uma caixa da Yor para ajudar, e de repente a Yor pensando, não pega essa aí não, e dentro da cabeça, porque aí tem armas e veneno que pode matar um elefante, a menina fica desesperada. A verdade é que ela tá amando ter uma casa, ter uma família que é desestruturada, porém com quase personagens de quadrinhos, de desenhos ali, ela tá achando tudo aquilo muito divertido e muito emocionante.
adolescente. Só que ela é uma criança, então dependendo da situação, ela fica com medo. A própria Yor também, você vê que ela não teve nenhum contato, veja só, são 3 pessoas que não tiveram nenhum contato ou muito contato emocional próximo, realmente íntimo com qualquer um, não tiveram vínculos familiares, amorosos. O que o Lloyd teve, como da primeira missão que a gente abriu o primeiro episódio, era uma relação fake com uma mulher que ele nem teve nenhum problema em dispensar, pois nunca teve qualquer sentimentos. Ali, eles começam a, tudo bem, de mentira, mas sem querer. Na realidade, eles começam a gostar um do outro. A Yor, como eu ia dizendo, ela fica corada, ela olha para aquele relacionamento, para aquela figura de um lar, de uma família, e ela sorri. Ela tem recordações de quando ela cuidava do próprio irmão dela, e aos pouquinhos esse casamento que foi feito com uma certidão falsa, de 1 ano atrás, todas essas articulações que parecem tão racionais dão origem a algo real e muito belo, muito fofo. Só que no teste que o Lloyd proporciona uma simulação da entrevista, o que aconteceria, o que perguntariam naquele colégio, eles deveriam se passar por uma família de alto nível, incríveis, as respostas corretas na ponta da língua, e tá tudo muito errado. A menina Anya responderia que ela fica em casa no tempo livre, no escuro, vendo TV. A outra, Yor, ela também não sabe nada, nenhuma palavra sobre criação de crianças, nem parece que ela criou o irmão em algum momento na vida dela. Por isso que o Lloyd decide dar uma experiência de campo, uma situação em que elas vivenciariam o dia a dia de uma família realmente gabaritada para estar no Colégio Eden. E aí eles vão sair. Eles vão pra saída ou salada, como ficou na legenda oficial da Anya falando. E aqui no anime a gente já teve uma cena completamente extra deles indo na costureira fazer umas roupas novas pra Anya e pra Yor, e tendo o momento da Yor dizendo que preferia vermelho ou preto para o tecido, mas a Anya ouvindo que era pra esconder gotas de sangue. Coisas bobas, coisas a mais, mas que agregam pra caramba na formação desse relacionamento deles. Eles vão à ópera, que a Yor não entende muita coisa, que a Anya dorme, mas eles estão vivenciando este ambiente de riqueza. Eles visitam um museu, inclusive, a gente tem a cena de novo cômica de que o Lloyd fala, não grita, e a Anya grita sobre peitos de fora e pessoas sem pescoço. A Yor também, com seus interesses muito macabros, fica muito interessada no quadro da guilhotina. E a gente tem um momento em que a Anya vai desenhar sozinha, o que é uma inserção também do anime. Eu achei isso muito legal, porque tem até easter egg deixando assim no ar, que ela desenha a família. Ela desenha o pai como espião, a mãe como assassina, tudo como é na realidade. Vários segredos, só que claro, com um traço meio bizarro. Tem direito até a cachorro, que o pai também não entende, e ainda bem que não entende. Porque ela fica desesperada que vão descobrir os segredos, que ela escuta os pensamentos das pessoas, mas como ninguém entendeu nada, decifram mais ou menos, bem errado na verdade, o que ela quis dizer ali, e o segredo dela permanece. Mas você vê que a Anya, ainda que ela veja a realidade daquela situação toda, ela gosta, ela enxerga como uma família repleta, feliz e estranha. Teve também, antes do restaurante, um momento em que eles vão pra quase um comício político de um partido nacionalista, que inclusive tá lá falando em prol da paz, dizendo que Ostânia não deveria guerrear ou começar uma guerra contra o Estalis, e pessoas ali muito fervorosas dizendo o que você tá falando, a gente tem que brigar sim. Muitas pessoas daquela nação são pró-guerra, pelo que a gente viu, só que aquele ambiente, embora ninguém tenha entendido muito porquê, o Lloyd percebeu que a Anya ficou meio zonza e nauseada, mas era porque ela tava escutando todos aqueles pensamentos. Não só um bloco de pensamentos, muitos, né? Muita quantidade ao mesmo tempo, mas pensamentos ruins, fervorosos. Mais tarde a gente veria nesse episódio que talvez esse fluxo muito grande de pensamentos, né, ao mesmo tempo, da menina captar, já deixa ela um pouco fora do eixo. Agora imagina tudo isso com discursos de ódio. Ela chega até quase desfalecer, desmaiar, e por isso que eles levam ela embora, só que no meio do caminho ela já é tão bonitinho, né? Porque no anime mostra que ela deu uma adormecida, ou seja, ela acalmou no colo daquele que é o pai dela agora, e ela já acorda com fome. E por isso que eles vão comer. Vão comer num restaurante de luxo, e aí a gente vê que a Anya come com a mão, que ela não sabe se portar como uma criança rica. A Yor também fica estranhamente encarando a faca, e depois a gente vê que a Yor sabe comer. É só porque a gente tem que ter esses momentos de mostrar que essas meninas, elas não têm nenhum tato, de novo, social, porque elas não tiveram esse convívio em nenhum momento. Nenhuma delas nunca fez parte de uma sociedade muito rica, mas também elas nunca estiveram em grupo. Então, às vezes, a Yor tá olhando pra uma faca, não só porque ela é uma, sei lá,
lá, uma assassina louca, psicopata, mas porque ela observa essas coisas que fazem parte do trabalho real dela. Aliás, a gente teve uma falinha, um pensamento da Yor, dizendo que ela casou e está naquele ambiente porque o chefe dela, ou seja, o chefe da verdade, não do serviço público, autorizou que aquele casamento acontecesse. Então, seja quem for o chefe que controla as atitudes, né, obscuras da Yor, ele tá ligado, pelo menos, que um casamento ele tá acontecendo pra ajudar uma família que tem o sonho de botar uma menina em um colégio legal. O passeio é fofinho, é um episódio leve, é um episódio de a gente ver esse entrosamento acontecendo, nos trazendo de novo aqueles momentos de fofura seguida de desespero, como é o caso de quando a Anya tá de mãozinhas dadas, ela pede a mão, na verdade, pra Yor, que é a mãe dela, ela tá adorando ter uma nova mãe. A Yor fica muito mexida, acha muito fofo, o Lloyd acha que, olha, incrível, elas já estão se dando bem, ou seja, já é um ponto positivo pra minha missão, até que ela escuta, a Anya escuta a Yor pensando que, eu só tenho que ter cuidado, porque uma vez eu quebrei 2 costelas do meu irmão porque apertei muito forte. E aí ela dá uma apertadinha mais também na mão da Anya e a Anya sai correndo. Por mais que a Anya goste de emoção, de novo, ela é uma criança. Uma criança que escuta aquilo ali e fala, meu Deus, vão me quebrar no meio, e ela se esconde. Só que a aproximação não tá nisso. O vínculo se cria na sutileza. Se cria no momento em que a Yor percebe o desespero do Lloyd no restaurante, que era ele sozinho pensando ali que a missão ia dar errado, que a menina que ele escolheu era ruim, e até nesse momento a Anya vira pro pai e fala, tá tudo bem. Ele não percebe que ela tá falando que tá tudo bem pra esse desespero na cabeça dele, mas ela tá se compadecendo, ela tá tendo empatia, e a Yor, que não escuta nada, ela vê aquele descontrole, aquele desespero silencioso, e ela fala, vamos dar uma volta. E ela leva os dois pra um local que aparentemente ela ia sozinha, nunca compartilhou com ninguém. Um local da cidade em que há uma grande vista, uma vista bonita, e é silencioso e vazio. Um local em que ela fica pensando o quanto o trabalho dela é útil pra sociedade, acredito que o trabalho, né, por baixo dos panos, e assim ela se sente bem. Pra ele também foi, talvez, um momento de esparecer, e pra Anya foi maravilhoso, porque não tem tantos pensamentos ali, ela consegue se desligar, e é um momento quieto, só deles, se entendendo e se sentindo. E o desfecho do episódio, que vai mostrar algo muito, de novo, sutil, mas importante pra relação deles, é quando, lá de cima, eles veem uma velhinha sendo assaltada, e a atitude do Lloyd, que é um espião, que tá acostumado e que poderia muito bem parar aquele ladrão, é ficar assim, poxa, se descuidou, né? Por quê? Porque ele não se relaciona com qualquer aspecto ou problema civil se não for necessário. Ele não é um herói. Segundo o trabalho dele, o que dizem pra ele é que os feitos dele heróicos que vão ser muito bons pra nação, pra trazer a paz, a vida boa pra todo mundo, eles ficariam invisíveis. Ninguém saberia quem ele é. Ele nunca seria condecorado, comemorado, exaltado, jamais. Ele não pode sequer chamar a atenção na sociedade. Só que a Yor não é assim. Yor é uma assassina, sim, porém ela tem uma atitude ali de empatia e sabendo que ela tem condições de pegar aquele cara, ela desce na hora, ela nem pensa e esquece que ela tá deixando uma família pra trás. Só que ela perde o ladrão no meio do caminho, mesmo que ela se responsabilize em achá-lo de alguma maneira. O que acontece? O próprio Lloyd, impulsionado por essa atitude da Yor, ele faz algo que ele jamais faria sozinho ou jamais faria antes de começar a formar essa família. Ele vai atrás do ladrão. Ele não consegue o encontrar e isso a Anya tá ali captando com suas anteninhas. Aliás, ela tem aquele negocinho que no design me lembra muito uma de Clones, de Elfenlied, tudo bem, uma história bem mais fofa. E quando a Anya, que você vê, ela é bobinha, mas ela é bem esperta e sagaz, ela encontra nos pensamentos, chega a ficar tonta, né? O Lloyd percebe que ela tá passando mal de novo, porque ela tá captando muitos pensamentos, né, juntos. Ela encontra, em certo momento, o pensamento do cara que roubou a velhinha, ela não poderia chegar e falar, olha, escutei, ele tá ali, ou sequer falar, olha, o ladrão ali, porque seria muito suspeito uma menina ter essa percepção que o Lloyd não teve de encontrar um cara no meio de várias pessoas. Ela aponta pra dizer, tô com fome. Quero aquele bolo. Porque não é algo inesperado, a menina tá com fome e pede comida o episódio inteiro. E aí, quando ela aponta na direção do negócio de bolo, na frente tava o ladrão. E aí sim, o Lloyd, com sua percepção, enxerga o ladrão, vai em direção a ele, deixando a Anya agora com a Yor, e ele pula em cima. Fazendo o quê? Chamando muita atenção da galera toda ali ao redor. E na hora a gente vê essa fala de que um espião não pode chamar atenção pra si. Ele quebrou um grande protocolo. E ele fez isso pra ajudar uma velhinha, que nada tem a ver com qualquer uma das suas missões ou essa principal missão fundamental para o mundo todo. Ele se expôs para ajudar uma civil simplesmente porque ele foi, de certa forma, estimulado ou impulsionado ou inspirado pela sua nova esposa. E quando ela começa a agradecer a Yor, de uma forma até bem efusiva, ela fala, não, foi o meu marido
que ajudou, foi ele que pegou o dinheiro de volta. No mangá tem uma certa hesitação quando ela chama ele de marido nessa cena, no anime não, ela já chama direto, ainda que corando, ainda que várias vezes com vergonha, com um pouco de falta de tato nessa situação, eles já estão muito mais entrosados de certa maneira, ou pelo menos a gente consegue sentir mais organicamente que ainda que separados, cheios de segredos, eles já se enxergam como família, ainda que não tenham percebido. E quando a velhinha agradece o Lloyd, que é quando ele sente, não faz tão mal, né? Não é tão ruim ser agradecido e reconhecido de vez em quando. Algo que ele jamais pensaria antes. Aquele que abre o primeiro episódio falando que não tem condição nenhuma de ter vínculo com ninguém, que ele tem que passar despercebido, que esse é o seu trabalho. Um menino que em algum momento, lá no passado, a gente viu que ficava sozinho, chorando. O cara que em algum momento, ele olhou nesse episódio alguns garotos com uma bola, crianças, e teve algum vislumbre, algo que o fez ficar pensativo por alguns instantes. O que será que esconde passado deste Lloyd e o que será que está sendo resgatado através do convívio dessas duas meninas, essa mulher e essa menina, tão especiais, muito mais especiais do que ele imagina. O diálogo com a velhinha termina com ela dizendo que os três são uma família adorável, a seu jeito, é claro. De volta em casa, eles tentam fazer mais uma vez aquele treinamento da entrevista que começa indo bem. A Anya responde sobre ir pra ópera e tal, nos dias de folga, mas que se um coleguinha fizer uma coisa errada, ela vai basicamente enfiar a porrada nele. Não tá tão certo, mas digamos que 1% já deu, porque eles parecem aos olhos de alguém comum uma família muito adorável. Os três se juntam nessa mesa e o episódio termina com isso e com um close que eu não sei porque foi modificado em relação ao mangá, mas eu vou dar aqui o meu pitaco porque foi algo que me chamou a atenção. No mangá a gente termina com um close na xícara do Lloyd e ele pensando que tem talvez 1% das coisas darem certo. E no anime a gente vê o close dos 3 pratinhos das 3 xícaras da família. Pra mim no mangá você tem um close em algo que é muito mais interior em pensamento e em símbolo do Lloyd e aqui no anime a gente tem um close de um resto, de uma mostra que ali existe uma família. E uma família que tá convivendo, uma família que tá comendo junto, uma família que tá se construindo. Ainda que com uma certidão falsa, ainda que com uma relação que pra cada um é conveniente de um jeito, por mais improvável que seja, pra mim essa grande família tá começando a acontecer já aí. E é isso, eu mais uma vez amei esse episódio 3, é um anime daqueles que eu me sinto feliz de assistir. No próximo episódio, o trechinho de preview que a gente teve logo após o encerramento mostra que a gente vai finalmente entrar na fase da escola, da tal entrevista ou de um momento de aprovação que parece ter caos absoluto e muitas cenas muito loucas, então tô esperançosa pro episódio que vem ser ainda mais animado. Me conte você, leitor do mangá, não leitor do mangá, o que você tá achando de Spy Family? Volte sempre, porque a gente tem aqui marcado sábado de família. E se vocês quiserem também, sexta de amor, e tem gente pedindo quinta da fofura ou quinta escolar, então vão comentando aí que a gente decide, ok? Me siga em @xgabixavier para conteúdos a mais e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!